Como cristãos, devemos nos relacionar com Deus. Mas como conhecer a pessoa de Deus? É através das Escrituras que temos conhecimento de quem é Deus. E é sobre isso que nós iremos tratar hoje na Teologia e a Vida Cristã. A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao programa Teologia e a Vida Cristã. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos Bases da Fé, Discipulado. Bases da Fé, série Discipulado. Nós demos uma parada por causa disso aqui, ó. Palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Foram 6 semanas e já está completa a palestra aqui no canal, e eu tive que dar uma parada para poder realizar essa palestra, mas agora que ela já está completa, você pode assistir parte por parte, compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita do casal, gratuitamente aqui no canal. Nós temos uma playlist com esses 6 vídeos. Na verdade, não é nem uma palestra, é um curso completo com mais de 10 horas de duração para que você possa aprender a como ter um casamento saudável. Passos iniciais, nós não esgotamos tudo. Então, foi por causa disso que nós demos uma parada. Mas hoje, vamos dar prosseguimento na lição de número 4, conhecendo a pessoa de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de voltar, Pai querido, aqui na Teologia e a Vida Cristã, Bases da Fé, série Discipulado, aonde nós vamos aprender sobre a Tua pessoa, Pai. Ó Senhor, nós aprendemos sobre a Tua pessoa mediante as Escrituras. Tu quis se revelar através da Tua palavra. Me dá iluminação, Pai querido, para que eu possa ensinar de acordo com as verdades da Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam entender e juntos possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Bom, eu quero deixar um aviso, caso você queira baixar o PDF desse vídeo, tá bom? O PDF, o link está na descrição, você desce aí na descrição, vai ter lá, faça download, você vai clicar, vai ser levado para o meu site, e no meu site você desce a página e lá você vai poder fazer download. Ah, pastor, eu acho difícil, eu nunca consigo acertar. Aqui no canal tem um vídeo ensinando como baixar os PDFs gratuitos que eu disponibilizo. É só você procurar aí o vídeo sobre como baixar os PDFs gratuitos que eu disponibilizo. Com certeza você vai achar, assiste, é um vídeo curto e aí você vai poder baixar os PDFs sem nenhum problema. Quero também aproveitar essa oportunidade, deixar uma recomendação aqui. Siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, só que no Quai é Ângela Luna. Procure lá, você tem Quai? Siga lá, Ângela Luna. Agora, se você não tem Quai, pode seguir ela no Instagram, Ângela Manhãs Luna. São vídeos curtinhos, todo dia ela deixa uma mensagem de ânimo para o seu coração. Vale a pena você passar a seguir ela lá, chegue lá e diga, olha, eu vim porque o pastor Mário Luna indicou e você vai ser muito bem recebido ou muito bem recebido. Vamos lá, recapitulando o que nós tínhamos estudado até aqui em Bases da Fé, série Discipulado. Vamos lá. Nós estudamos introdução, aceitei a Jesus. E agora? Lição 1. Tratei sobre a questão quais são os primeiros passos logo depois que aceitou a Jesus. É bom, muita gente tem a seguinte ideia, discipulado é só para quem aceitou Jesus recentemente. Não. Nós somos discípulos até o final. Nós estamos prontos para aprender durante todo o tempo que estamos aqui nessa terra. Fisicamente falando, discipulado é para toda a vida. Então não tem esse negócio, pastor, não precisa mais de discipulado. Precisa! Continuamente nós somos discípulos de Jesus. Temos que estar aprendendo. E muitos cristãos não tiveram oportunidade de estudar bases da fé. Não conhece várias doutrinas fundamentais. E se já conhece, é bom relembrar. Então, aceitei a Jesus. E agora? Lição de número 2. A Bíblia, a infalível palavra de Deus. Por que devo estudar a Bíblia? Por que devo meditar na palavra do Senhor?
A Bíblia é confiável? Nós aprendemos grandes lições aí. Nós tivemos uma lição extra que falou sobre batismo nas águas. O que preciso saber? Então, eu tratei sobre o batismo nas águas, essa ordenança, e ensinei várias coisas em relação ao batismo nas águas. E depois, na lição 3, estudamos aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Por que eu preciso de salvação? Por que uma pessoa precisa de salvação? Quando alguém assiste este vídeo aqui, ele tem ali subsídio para responder várias perguntas quando alguém pode dizer: por que eu vou para o inferno? Por que eu preciso de salvação? Nós tratamos sobre isso aqui e num outro vídeo também sobre o panorama do resumo da doutrina da salvação aqui no canal. Então vamos dar prosseguimento aí conhecendo a pessoa de Deus. Introdução. Hoje, na continuidade do nosso estudo, Bases da Fé Discipulado, estudaremos na lição 4 sobre o tema Conhecendo a Pessoa de Deus. Esta lição apresentará uma pequena introdução da doutrina de Deus. Por que uma pequena introdução? Porque nós não temos aqui a pretensão de esgotar sobre a questão da pessoa de Deus, porque esse é um assunto muito vasto, que nunca teremos a profundidade total, mas eu também não venho aqui dizer, não, eu vou dar aí um conteúdo completo. Não, aqui é uma introdução, uma base, tá bom? Ou o que algumas vezes é conhecido por teontologia. Quando você ouvir em algum lugar, a disciplina de teontologia é a doutrina, é o estudo sobre a pessoa de Deus, tá? Isso é muito usado em seminários. Deus tem revelado claramente a sua existência a toda criatura na Terra. Todas as pessoas sabem que ele existe, sabe? E você vai dizer, como? Você vai ver. Quer admitam isso ou não. Entretanto, precisamos ir além de saber que Deus existe e chegar a um entendimento mais profundo de quem ele é. Todos nós cristãos temos que estudar sobre quem é Deus. Porque quando você vai estudando sobre quem é Deus, vai havendo uma mudança em você. Você vai mudar, inclusive, Deus vai mudar através de você conhecer quem é Ele, até o seu próprio comportamento. Então, quem Ele é, seu caráter e natureza. Porque nenhum aspecto da teologia define todos os outros de modo tão abrangente quanto o nosso entendimento a respeito de Deus. Uma vez que você entenda, de acordo com a revelação que está nas Escrituras, como é que eu tenho acesso a quem é Deus? Através do que está nas Escrituras. De acordo com o que você estuda, de acordo com aquilo que está nas Escrituras, a palavra de Deus ensina sobre Deus, você vai vendo quem é a pessoa de Deus, como ele procede. E isso te ajuda a compreender os acontecimentos dentro das narrativas bíblicas, da doutrina que é ensinada. Porque você conhece a pessoa de Deus por meio de estudar. De fato, somente quando entendemos o caráter de Deus, podemos entender todas as outras doutrinas corretamente. Então tudo começa em quem? Em Deus. Se você não entender sobre quem é Deus, mediante a revelação que ele deu, ele se revelou, foi ele que quis se revelar. Então ele se apresentou, quem ele é e como ele trabalha, tá? Está nas Escrituras. A grande verdade é que quando estudamos sobre a pessoa de Deus revelada nas Escrituras, iremos perceber sua grandeza e nossa pequenez. Deus é grande, nós somos pequenos. Pessoas que estudam sobre isso dificilmente vão se atrever a se dirigir a Deus como muitas fazem, sem nenhum temor. Existem pessoas que se dirigem a Deus como se Deus fosse o colega dele. Ah, não, mas eu tenho intimidade. Você pode ter intimidade com seu pai, com sua mãe, mas você tem que ter respeito por ele e por ela. Agora imagine Deus. E muito menos usar seu nome de forma a declarar o que ele não declarou. Tem gente dizendo, eu determino, eu declaro, Deus mandou dizer e Deus não mandou dizer nada. Isso é crítico. Isso é muito triste. Nós temos que entender que estamos lidando com vida. Quem trabalha na área da saúde tem uma percepção melhor sobre isso. Se ele fizer um procedimento errado, né, administrar um medicamento errado, ele pode levar uma vida a óbito. Ele pode trazer consequências, sequelas para a vida inteira de uma pessoa. Agora imagine eu sair por aí falando em nome de Deus o que Deus não falou. Ensinando em nome de Deus o que Deus jamais disse. Quantos problemas eu vou trazer para a vida das pessoas? Então deveríamos ter mais temor. E é por isso que vamos estudar sobre a pessoa de Deus hoje. Peça agora que ele prepare o seu coração. Né? E vamos mergulhar juntos para que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,
capítulo 6, versículo 3, parte A. 1. A existência de Deus. Deus existe? Sua existência declarada. A existência de Deus é um fato incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar sua existência, mas começa o seu primeiro versículo falando de Deus, mostrando-o como principal personagem em todo o universo. Eu sempre preciso entender o seguinte: guarde uma coisa, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade com o plano da salvação. Nas Escrituras, Deus se revela e mostra o seu plano. Então preste atenção. Quando você estiver estudando a palavra de Deus e ver os personagens da Bíblia aqui, lembre-se sempre de uma coisa. Por exemplo, não é a história de Abraão, é a história de Deus trabalhando através de Abraão. Não é a história de Davi, é a história de Deus trabalhando através de Davi. Não é a história de José, é a história de Deus trabalhando através de José. Por trás, está a pessoa de Deus. Ele é o personagem principal ali. Nós temos que ter esse entendimento. Cristo é o tema central das Escrituras. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, né? 3 pessoas em uma essência. Deus trabalhando. Então, nós não podemos só nos concentrar no personagem. Muitas vezes nós erramos. E aí nós queremos olhar o personagem como se ele fosse uma pessoa superdotada, poderosa, sendo que ele depende de Deus e ele não estava a serviço dele. Ele não estava no projeto dele. Ele estava realizando o projeto de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Então, não é a história do personagem, é a história de Deus trabalhando através do personagem. Quando eu tenho essa visão, quando eu tenho essa ótica, quando eu tenho esse entendimento, isso melhora a minha compreensão das Escrituras. Porque eu tiro o meu olhar da pessoa humana para a pessoa divina. O que Deus pode fazer através de José? O que Deus pode fazer através de Davi? O que Deus pode fazer através de Moisés? O que Deus pode fazer através de Gideão? E isso te ajuda e me ajuda a não se achar melhor do que ninguém, mas ao mesmo tempo nos ajuda a entender que se Deus está operando, quem pode impedir? Então, ainda que você se ache pequeno, ainda que você se ache incapacitado, o Deus que te chamou, ele te prepara. Você vai fazer a sua parte e ele vai operar através da sua vida. Então, não se sinta uma pessoa sempre, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou chegar até lá. Ei, se é Deus trabalhando através de você, você vai, porque o Senhor está contigo. O Senhor é aquele que te guia. O Senhor é aquele que te acompanha. Ele aparece para Gideão e fala para ele, né? O Senhor se manifesta a Gideão e manda avisar e dizer para ele: vai nessa força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. O anjo aparece para Gideão, uma ordem de Deus. E Gideão fica assim: como o Senhor pode ser conosco se está nos acontecendo tudo que nós estamos vivendo aqui? Mas quem foi que disse que as circunstâncias contrárias são provas que Deus não é conosco? Aonde que está escrito isso? Então Gideão pensava o seguinte: se está acontecendo tudo isso aqui, Deus não pode ser conosco. Mas as circunstâncias adversas não quer dizer que Deus não está trabalhando ali. Então eu quero dizer uma coisa para você. No momento que você compreende melhor a pessoa de Deus revelada pelas Escrituras, você sabe que Deus pode usar a sua vida. Basta que você faça como Isaías. Deixe Deus trabalhar na sua vida e depois diga como ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Então, a pessoa de Deus está sendo, as Escrituras declaram sobre ele. Deus existe desde a eternidade. Ele é a origem de tudo, aquele que tudo governa e sustenta. Então, Deus é a origem de tudo. Mas isso não quer dizer que Deus é o universo, que Deus é o sol, que Deus é a lua, como o panteísmo defende. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Não, Deus criou o universo, mas ele está à parte do universo. Deus não é o universo, Deus criou o universo. 2. O senso interior que a humanidade tem de Deus. Então, nós falamos aqui sobre a existência de Deus, esse é o tópico. Falamos sobre a sua existência declarada. Primeira coisa, a Bíblia declara a pessoa de Deus. Agora vamos falar sobre o senso interior que a humanidade tem de Deus. Dentro de nós existe uma consciência que Deus existe.
Todas as pessoas em todos os lugares possuem o profundo senso interior de que Deus existe, de que elas são suas criaturas e de que Ele é o Criador delas. Paulo diz que até os gentios conheceram Deus, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Romanos 1, 21. Ele diz que os ímpios descrentes trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1, 25. Para alguém trocar a verdade de Deus pela mentira, ele tem conhecimento da verdade, sugerindo que eles rejeitaram de forma ativa e intencional alguma verdade que conheceram a respeito da existência e do caráter de Deus. Todo ser humano tem conhecimento, ainda que limitado, aqueles que não estão em Cristo, da existência de Deus. Todo ser humano. E se ele não aceita isso, é porque ele está rejeitando. Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E acrescenta, porque Deus lhe manifestou. Então, quando Deus nos criou, ele deixou uma consciência da sua existência em nós. Ele deixou essa consciência. O pecado distorceu tudo. Mas nós temos uma consciência da existência de um Deus criador, ainda que queremos negar isso. Todavia, a Escritura também reconhece que algumas pessoas negam esse senso interior de Deus. E negam até que Deus existe, como veremos no caso dos ateus mais à frente. O pecado conduz as pessoas a pensar irracionalmente e a fazê-las negar a existência de Deus. Como também que só quem pensa irracionalmente e está enganado pode dizer: Deus não existe. Então, quem se procede irracionalmente e está enganado, pode dizer que Deus não existe. Então é uma negação consciente. Ele tem consciência da existência de Deus, mas ele nega a existência de Deus em sua mente e diz: Deus não existe. Ou ele vive como se Deus não existisse. Ele pode não declarar isso com a boca, mas ele vive como se Deus não existisse. Ou seja, ele não vive à luz de ter que prestar conta da vida que ele está levando. É como se não houvesse julgamento, é como se não houvesse nada. Ele pode fazer o que ele quiser, partiu, acabou. Não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia ensina. Na vida do cristão, essa consciência interior de Deus se torna mais forte. Por quê? E mais distinta. Começamos por conhecer Deus como nosso amoroso Pai Celestial. Romanos 8,15. O Santo Espírito testemunha com o nosso Espírito, Espírito Santo de Deus, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Quando eu estava no mundo, eu estava morto em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Estava morto. Quando Adão pecou, a sentença era a morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual aconteceu no mesmo momento, a morte física veio anos depois, e a morte eterna é para aqueles que partem na morte física sem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Não reconheceu Jesus, não tem jeito. É claro que no Antigo Testamento Deus criou uma maneira que apontava para Cristo, que eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Eles não salvavam, mas eles eram o meio pelo qual representava o que Cristo faria no futuro em favor da humanidade. Então aqueles que obedeceram, aqueles que creram em Deus, e por causa de crer em Deus, por causa da fé, eles obedeciam a Deus, eles receberam salvação também no Antigo Testamento. Mas o que salvava não eram as obras, era a fé em Deus. E por ter fé, eles obedeciam o que Deus havia mandado. Então, precisamos compreender isso para não acharmos que o nosso Pai amoroso, nosso Pai celestial, ele é um Pai amoroso e que nesse sentido, né, nós devemos conhecer como nosso Pai amoroso, tá? O Santo Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando eu recebi uma nova vida, o Espírito Santo passou a morar dentro de mim. E aqui eu não estou falando de batismo com ou no Espírito Santo, com evidência de língua estranha, para nós pentecostais. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do Espírito passar a morar na conversão. Ao novo nascimento, regeneração, o Espírito passa a morar dentro de mim. Como passa a morar na vida de todo cristão, sendo ele pentecostal ou não pentecostal. Ele está ali. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Uma outra coisa que tem até aqui no canal, dentro de aulas da Escola Bíblica Dominical, nós tivemos aí um trimestre que tratou sobre o verdadeiro
pentecostalismo no primeiro trimestre de 2021 e tem uma aula lá sobre o batismo no Espírito Santo. É uma outra coisa, tá bom? E passamos a conhecer Jesus Cristo vivo dentro do nosso coração. Filipenses 3:8, Filipenses 3:8, versículo 8, versículo 10, Efésios 3:17, Colossenses 1:27, João 14:23. A intensidade dessa consciência para o cristão é em tal medida que, embora nunca tenhamos visto a Jesus Cristo, nós de fato o amamos. Então nós recebemos o Espírito Santo e nós amamos a Jesus sem nunca ter visto. Pedro diz isso. Olha o que ele diz, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Embora nunca o tenha visto, ele falando para os seus leitores e serve para nós, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Então, o Espírito Santo mora dentro de nós, o Espírito Santo é Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo, e através desta obra de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo, nós amamos Jesus sem ao menos ter visto, mas nós sabemos que ele é o nosso Salvador. 2. Crer na evidência da Escritura e na natureza. Então nós temos a consciência, primeira maneira de Deus se manifestar, sabemos da existência de Deus. Agora a evidência da Escritura e a evidência da natureza, criação. Além da consciência interior de Deus, que as pessoas possuem, que Deus deixou a sua marca em nós também, imagem, semelhança, está distorcida, mas o não crente tem a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem só vai ser completa, restaurada, quando nós formos glorificados, recebermos o corpo glorificado na volta de Jesus, tá bom? Então, além da consciência interior de Deus, que as pessoas possuem, que lhes dá o claro testemunho do fato de que Deus existe, a clara evidência de sua existência pode ser vista na Escritura e na natureza. Então tem 3 formas de Deus se revelar. Através da consciência, através da natureza e através das Escrituras. Alguns livros falam de 3 maneiras como Deus se revelou. Na revelação geral ou natureza. Chama-se revelação geral ou natureza. Criação. Na consciência, que nós já falamos dela, e na revelação especial, que são as Escrituras. A evidência de que Deus existe é obviamente encontrada por toda a Escritura. As Escrituras, a Bíblia, ela não tem a intenção de provar a existência de Deus. Ela só narra Deus trabalhando, Deus operando, Deus fazendo, através das pessoas. É Deus trabalhando através dos homens. Deus usa os homens para realizar o seu propósito. Mas é Deus. Ele está ali. É Ele que comanda tudo. Entendeu? Nesse caso. Se estivermos convencidos de que a Bíblia é verdadeira, então sabemos pela própria Bíblia não somente que Deus existe, mas também conhecemos muito sobre a sua natureza e seus atos. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então a Bíblia relata Deus trabalhando. Então ele existe. Mas ela também fala sobre a natureza de Deus e sobre seus atos. Como ele age. O mundo também apresenta evidências abundantes da existência de Deus. Então não só as Escrituras, o mundo, a criação. Paulo diz que a natureza eterna de Deus, assim como a sua divindade, tem sido vista claramente desde a criação do mundo. Romanos 1:20. Essa referência ampla às coisas criadas sugere que, em algum sentido, cada elemento da criação evidencia o caráter de Deus. Isso aponta que Deus deixou na criação sua impressão digital, sua marca. Não obstante, é o homem em si mesmo, criado à imagem de Deus, quem mais abundantemente dá testemunho da existência de Deus. Para pensar como é que um ser como você, como eu, poderia existir do nada. Ou vir de algo, de uma fórmula muito básica. Como assim? Numa cadeia evolutiva. Algo bem primitivo. O ser humano é alguém muito complexo. Cientista estudando o ser humano, ele vê muita complexidade. Então não é algo assim. Então nós vemos que só um Deus Todo-Poderoso poderia realizar essa criação. Em qualquer lugar que encontramos outro ser humano, deveremos, se nossa mente estiver pensando corretamente, perceber que tal criatura viva
cheia de habilidade e comunicativa, só poderia ter sido criada pelo Criador infinito e cheio de sabedoria. Quem poderia criar o ser humano? Somente Deus, um Deus todo-poderoso. Além da evidência vista na existência dos seres humanos, há excelente evidência adicional na natureza. E aí ele mostra na criação, primeiro fala dos homens, como uma evidência de Deus, e agora fala da natureza mesmo, sol, lua, né? A chuva do céu e colheitas no tempo certo, assim como um coração cheio de alegria, de que todas as pessoas se beneficiam, são mencionadas por Paulo e Barnabé como testemunhando de Deus. Atos 14, 17. Davi diz-nos do testemunho dos céus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclamam a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Uma noite o revela a outra noite. Salmo 19, versículo 1 e 2. Olhar para o céu durante o dia ou durante a noite significa ver o sol, a luz, as estrelas, as nuvens, tudo declarando continuamente por sua existência, beleza e grandeza, que o Criador poderoso e sábio fez e os mantém em suas órbitas. Deus não só criou, ele sustenta, para que nada fuja, para que não haja uma desordem total. O pecado trouxe uma desordem à criação, mas essa desordem não é total, porque Deus está ali, trabalhando, impedindo, fazendo que tudo funcione de acordo com o que deve funcionar. Como é que os mares não invadem a parte seca da terra no dia a dia? Pode acontecer uma tempestade, um furacão, um tufão, enfim, e trazer o mar, um maremoto, pode acontecer? Pode. Mas eu estou falando do dia a dia. Por que isso não acontece? Porque a boa mão de Deus sustenta tudo. Ele criou de uma forma e está ali sustentando toda a criação. Assim, para aqueles que estão avaliando corretamente a evidência, cada coisa na Escritura e cada coisa na natureza prova claramente que Deus existe e que Ele é o Criador poderoso e sábio que as Escrituras descrevem. Quando você tem essa ideia, o entendimento que Deus é o Criador, isso traz ao seu coração um desejo de se humilhar, de reconhecer, de adorá-lo, de louvá-lo, adorar por quem ele é grande, poderoso, santo, eterno, bendito, louvá-lo pelo que ele faz. Senhor, eu te louvo por esse dia, eu te louvo pelo pão de cada dia, eu te louvo pelo controle que o Senhor tem, pelo ar que nós temos para respirar. Então louvamos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pela salvação que recebemos. Adoramos a Deus pela pessoa de quem Ele é. Isso é maravilhoso. Por isso que o cristão deve estudar sobre a pessoa de Deus. Portanto, quando cremos que Deus existe, baseamos nossa crença não em alguma esperança cega, independente de qualquer evidência, mas na esmagadora e confiável evidência retirada das palavras de Deus e das suas obras. A Bíblia não se propõe a provar a existência de Deus, mas ela demonstra que Deus existe. As obras de Deus falam da existência de Deus, a criação, a nossa consciência. Além do mais, essas evidências podem todas ser vistas como provas válidas da existência de Deus, muito embora algumas pessoas as rejeitem. A rejeição da evidência manifestada por essas pessoas não significa que ela seja inválida em si mesma, mas somente que quem a rejeita a avalia de modo errôneo. Então não é porque as pessoas rejeitam a existência de Deus que Deus não existe. Alguém poderia pegar uma pessoa cabeluda, barbuda, e de repente falar assim, barbeiros não existem. E alguém diria, como assim barbeiros não existem? Ah, se barbeiros existissem, essa pessoa não estava no estado que está. Mas aí alguém responderia, ela está no estado que está, que ela não procurou um barbeiro para poder tratar, cortar o cabelo, cortar a barba, se fosse o caso. Só para entender. Então uma pessoa, não é porque a pessoa está daquela forma que isso dá condição de se afirmar que não existe barbeiro. Eu estou usando aqui isso como uma figura para mostrar que não é porque alguém não crê na existência de Deus que isso prova que Deus não existe. Deus existe. Ainda que elas neguem isso. Você está gostando do conteúdo do vídeo?
dessa lição, dessa aula? Então divulgue o canal, está sendo edificante? Divulgue o canal no grupo da sua família ou na sua família, divulgue na sua igreja, os irmãos em Cristo da sua igreja, na sua rede social, Pastor Mário Luna Oficial. Não está sendo bênção para você? Você não deixa o comentário dizendo que foi edificante, que você compreendeu? Tem muita gente precisando também aprender. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente de que lugar você está assistindo, o que você está achando, se ficou até o final, deixa o like, não esquece de deixar o like e compartilhe essa lição. Divulgue o canal, mas também compartilhe essa lição. Outras pessoas podem ser abençoadas. E se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para que você possa se inscrever e ativar o sininho das notificações. 2. Teorias inadequadas sobre a existência de Deus. Bom, eu falei aqui para vocês sobre a Bíblia não se preocupar em provar a existência de Deus, porém, temos aí certeza disso através da consciência, através das Escrituras e através da criação. A nossa criação ser humano e a criação inanimada, ou seja, que não tem vida diretamente assim, a nível de montanhas, sol, lua, também tem os animais também. Então, tudo mostra a existência de Deus. Só que existem algumas teorias que tratam sobre a existência de Deus de uma forma errada. Umas até negam a existência de Deus e outras acham que Deus é o que ele não é. Porque o que Deus é está narrado nas Escrituras. Há vários sistemas de crenças em Deus que divergem dos ensinos bíblicos e inúmeras tentativas de explicar o relacionamento dele com o universo e o homem. Essas teorias inapropriadas levam o homem a se distanciar do Criador, como veremos. Então essas teorias não servem para nada, não é nada provado. O que está provado é o que está nas Escrituras, mas essas teorias levam o homem para se afastar de Deus. Porque ele acredita naquilo que não é verdade. Primeira teoria, ateísmo. O termo vem de duas palavras gregas, da partícula negativa ateísmo, então negação ou privação, e theos, né, Deus. Isso quer dizer que para os ateus Deus não existe. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento com o sentido de sem Deus, Efésios 2:12, e não de negação da existência divina. A Bíblia fala de homens que dizem em seus corações que não há Deus, mas esses são tolos. Isso é, os ímpios praticantes que expulsariam a Deus dos seus pensamentos porque já o expulsaram das suas vidas. Então, eles não querem Deus em suas vidas e também arrancam Deus dos seus pensamentos. Salmo 14:1, Salmo 53:1, leia depois. Na prática, o ateísmo é um modo de vida sem relação alguma com a crença em Deus. Agora, independente dos ateus não crerem na existência de Deus, Deus existe assim mesmo. Seus adeptos vivem como se ele não existisse. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Salmo 10:4. Então ele não procura saber, porque se ele procurar saber sobre a existência de Deus e ele descobrir isso, ele passa a se achar compromissado com aquilo. Então ele não quer ter compromisso. Ele não quer saber sobre um Deus que legisla, um Deus que governa, um Deus que exige. Então é mais fácil dizer que Deus não existe. Só que as provas, ainda que Deus não fez isso para provar a sua existência, mas há provas através das Escrituras, através da criação, através da consciência que Deus existe. Contudo, mesmo se autodenominando ateus, não consegue explicar o vazio de suas almas. Os ateus não conseguem entender sequer o que se passa com eles mesmos. No entanto, ainda que haja alguém que admita não sentir a necessidade de Deus em sua vida, isso jamais invalidará a inquestionável realidade da existência dele. Ou seja, não é porque alguém diz que Deus não existe, que Deus não existe. Entendeu? Segunda teoria, agnosticismo. É a negação do conhecimento. O A fala de negação também. Gnose, ou do conhecer, né? O termo agnosticismo foi empregado pela primeira vez pelo biólogo e filósofo inglês Thomas R. Huxley. Desapontado com as declarações dogmáticas da igreja, que lhe pareciam sem fundamento, recusou-se a
opinar sobre temas teológicos. Então ele não queria falar nada sobre a questão teológica, porque toda vez que você fala sobre Deus, de uma forma ou de outra, num nível, você está fazendo ali, tratando de teologia. Falou sobre Deus, uma conversa, mesmo que seja informal, falou sobre Deus, você está num nível ali de teologia, mesmo que seja um nível muito superficial, mas está no nível de teologia. Ele não queria tratar nada sobre esse assunto. Huxley usou a palavra em questão a fim de expressar a ideia de crença suspensa. Agnosticismo, crença suspensa. De quem não crê nem deixa de crer. Então sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? Eu não creio, mas eu não deixo de crer. E o morno é a pior coisa que tem, porque ele não se posiciona. E tem horas que ele quer ficar de um lado, tem horas que ele quer ficar de outro. Então ele fica no meio termo. Por conseguinte, os agnósticos não têm opinião formada sobre Deus. Não negam nem afirmam sua existência. Não são contra nem a favor do Todo-Poderoso. Não tem posição. O agnosticismo, pois, não passa de uma afronta a Deus. Não se revela ao Senhor de várias maneiras ao ser humano? Como pode este alegar que não saber se ele existe ou não? Através da consciência, da criação e das escrituras. Terceira teoria, evolucionismo. Essa teoria ensina que os organismos biológicos evoluíram num longo processo através das eras. Então, milhões e milhões ou bilhões e bilhões de anos se passaram e os organismos bem primitivos foram evoluindo. A seleção natural, evolucionismo ou darwinismo, é o mesmo nome, ó. Seleção natural, evolucionismo ou darwinismo, tá? É a teoria da sobrevivência do mais forte. É a mesma coisa, é sinônimo. Quando você ouvir falar assim, seleção natural, tá falando de evolucionismo. Ou darwinismo, tá falando de evolucionismo. Porque Darwin foi quem defendeu essa teoria. Há duas formas de evolucionismo, o ateísta e o teísta. Então, há duas formas, evolucionismo ateísta e evolucionismo teísta. O primeiro exclui Deus da criação. O segundo parte do princípio de que o Senhor criou as matérias originais e que o processo evolutivo se encarregou do desenvolvimento deles até a perfeição. Ou seja, Deus criou a matéria original, algo bem primitivo, e aí foi evoluindo até chegar no homem, por exemplo. Todas as duas formas de evolucionismo estão equivocadas, pois Deus, o Criador, fez tudo perfeito. Não afirma a Bíblia que no decorrer da criação, o seguinte, não afirma a Bíblia no decorrer da criação o seguinte, e viu Deus que era bom, e no final que era muito bom. É só você ler Gênesis 1, versículo 10, 12, 18, 21, 25 e 31, que fala: e era tudo muito bom. E era muito bom. Então, com base no texto bíblico, não houve evolução. É simples assim. Não tem esse tipo de evolução que eles estão dizendo. Politeísmo é a prática da adoração a mais de uma divindade. Esse vocábulo vem da língua grega. Polis, muito. Theos, Deus. Isso significa que o politeísta serve e adora vários deuses. Não se trata do simples fato de ele reconhecer a existência daqueles, e sim de obedecer a um sistema oposto ao monoteísmo. Mono, único. Crença no único Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Então o politeísmo adora vários deuses, e deuses que não são deuses. Monoteísmo adora o único Deus, criador do céu e da terra. Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Infelizmente, no decorrer do relato bíblico do Antigo Testamento, várias vezes Israel adotou o politeísmo e foi julgado duramente, nesse caso aqui seria duramente, tá? Duramente pelo Senhor. Materialismo não é o mesmo que materialidade. Trata-se da doutrina pela qual se afirma que a matéria é a realidade última e única, a única coisa existente. Então não existe nada além da matéria. Morreu, acabou. Para eles não tem alma, não tem espírito, não tem parte material, só matéria. Nessa teoria não há lugar para Deus, tampouco para qualquer classe de realidade espiritual,
transcendental ou imaterial. E é fácil para eles ficarem defendendo isso, porque uma vez que morreu, terminou. Então, como não vai ter julgamento, não tem necessidade de Jesus, não tem necessidade de salvação, não tem necessidade de nada. Porque tudo se resume à matéria. Só que é isso que a Bíblia ensina? Não. Corpo, alma e espírito, conservados irrepreensivelmente para a volta do Senhor, ou vinda do Senhor. O materialismo ganhou força na Idade Moderna, onde a razão começou a predominar com o avanço da ciência. Dessa forma, apareceu a teologia liberal, que, se apoiando nessa teoria do materialismo, rejeitava todos os milagres da Bíblia. E rejeita. Os teólogos liberais rejeitam, pois eles não podem ser provados através da razão humana. A teologia liberal é uma praga que, onde chega, mata igrejas. Pois, tirando o sobrenatural das Escrituras, temos um livro como qualquer outro. Por isso, o materialismo é um engano. Imagina, se você retirar as passagens que relata fatos sobrenaturais das Escrituras, ela se torna um livro como outro qualquer. Então, eles querem arrancar da Bíblia a inspiração. Eles querem arrancar da Bíblia a parte sobrenatural, porque Deus é Espírito. Foi Ele quem se revelou. Ele se revelou através da sua palavra. Então, eles querem riscar Deus. Não tem como. Panteísmo. Falei dele lá no início, vou repetir aqui agora dando mais detalhes. Os defensores dessa teoria juntam a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Para eles, Deus e o universo é a mesma coisa. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, a qual esteve presente nos pensamentos gregos e romanos. É a doutrina de que Deus é tudo e tudo é Deus. Ela não separa a criatura do Criador. Ou seja, na ideia do panteísmo, o homem é Deus também. Associando ao próprio Satanás, que, segundo a teoria em apreço, também é um Deus. Então, para eles, Satanás é Deus, a pedra é Deus, a árvore é Deus, tá? E por aí vai. Em suma, nada há que não seja Deus. Nada existe além dele. Então, tudo para eles é Deus. Quando somos informados que existem lugares que animais são sagrados, como a vaca, compreendemos que isso acontece por influência do panteísmo, que é defendido dentro do hinduísmo. Aí você vai para um país como a Índia, e você vai chegar lá e você vai encontrar animais que eles consideram sagrados. Eles têm não sei quantos deuses lá. Entre eles, animais, vaca, rato. Se uma vaca parar na frente, por exemplo, de um estabelecimento, enquanto ela não resolver sair aonde há essas crenças, enquanto ela não resolver sair, ninguém pode fazer nada. Nem tocar, nem enxotar, nem nada. Por quê? Porque vai ser uma ofensa contra aquele Deus, que eles acreditam que é um Deus. Teísmo. Doutrina pela qual se afirma a existência de Deus, mas eles acreditam na existência de Deus, mas, quer dizer, olha uma distorção, olha aqui a distorção. Tem algumas dessas teorias que é uma distorção total. Tem outras que nós temos que ter cuidado que ela é sutil. Ou seja, nós acreditamos em Deus, mas olha como é que eles acreditam. Ao mesmo tempo, assevera, quer dizer, afirma que ele está muito longe de nós, ao ponto de não se envolver com os assuntos humanos, como um relojoeiro que dá corda a um relógio e se esquece dele. Deu corda, deixa ele trabalhar. Foi assim que Deus fez? É assim que Deus faz? Não. Jesus, inclusive, quando ressuscitou, em Mateus capítulo 28, na despedida lá, ele diz, versículo 20, 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Através do quê? Do Espírito Santo. É a doutrina dos epicureus, contrárias ao teísmo. Teísmo é uma coisa, teísmo é outra. Teísmo acredita que Deus criou e foi embora, se mandou, tá? O teísmo não, tá? Contrária ao teísmo, ensinada pela ortodoxia cristã, né? Preza pela doutrina. Ou seja, Deus não está longe de cada um de nós, Atos 17, 27, e se interessado no ser humano, Hebreus 11, 6. É de interesse de Deus a raça humana. Por isso a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus se interessa pela raça humana, mas só recebe salvação aquele que crê. 3. Cognoscibilidade de Deus. É uma palavra difícil? É, mas você vai ver aqui ela mais simplificada.
Cognoscibilidade fala do que é cognoscível. Cognoscível, tá? Ou seja, aquilo que pode ser conhecido. Fica mais fácil, né? Ou seja, aquilo que pode ser conhecido. Mas até que ponto podemos conhecer Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem esse texto? Tá bom. Tá aí, né? Como diz, Osés escreveu no seu livro, orienta o povo a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Será que por isso podemos ter um conhecimento completo em relação à pessoa de Deus? Se devemos conhecer e prosseguir em conhecer, nós vamos alcançar um conhecimento completo da pessoa de Deus? Veja bem, você é pai, mãe, você conhece seu filho completamente em todos os sentidos? Não tem como. Se um ser humano como nós não temos esse entendimento completo, como é que nós vamos conhecer aquele que nos criou completamente? Não podemos nunca entender Deus plenamente, ou seja, completamente. E é aqui que existem pessoas que começam a ficar com alguns distúrbios mentais. Por quê? Porque ele coloca na cabeça que ele tem que se aprofundar de uma tal forma e ele vai além do que as escrituras falam, do que Deus se revela por meio das suas escrituras. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para os homens e as coisas ocultas são para Deus. Tem muitas coisas na Bíblia que Deus se revela, mas existem algumas informações que não são dadas. E não adianta, tudo que você quiser saber sobre essas informações vai estar no campo da conjectura, do achar, de teoria, de opinião. Mas não é inspirado, não é algo para edificar a nossa vida. Por quê? Porque é uma ideia nossa, não é o que a Bíblia diz. E as pessoas vivem catando coisas para poder tentar se aprofundar aonde não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Por exemplo, Jesus, quando levar aquela mulher, pega no ato de adultério, segundo eles, para que Jesus desse uma palavra sobre aquilo. Jesus depois se abaixa na areia e está escrevendo. O que Jesus escreveu ali? Você vai encontrar lugares falando o que Jesus escreveu. Mas o que Jesus escreveu ali segundo a Bíblia? Não tem. Então, aonde a Bíblia se cala, eu me calo. Aonde a Bíblia fala, eu falo. É assim que funciona. Porque senão eu posso começar a ter o quê? Distúrbios. Então, ninguém tem distúrbios mentais por causa de estudar a palavra. Mas o distúrbio vai vir por causa de querer saber aquilo que não está ali e querer e ficar só cavando. E dependendo de como as pessoas cavam, a água vai ficar toda lameada. E daqui a pouco não dá nem para aproveitar mais a água. Deu para entender? Por causa da confusão. Então não podemos nunca entender Deus plenamente. Porque Deus é infinito e nós somos finitos ou limitados. Nunca podemos entender Deus plenamente. Como é que um ser limitado pode entender um ser ilimitado? Como é que um ser finito pode entender um ser infinito? Não tem como. O ser finito, ele nunca vai alcançar o que é infinito. Não dá para chegar até lá. Não dá para chegar até lá. É impossível. Podíamos usar uma figura aqui. Pega uma internet banda larga e pega uma internet, né, de telefone. Plano de telefone. Aquela internet de plano de telefone, ela tem uma limitação. A internet banda larga, geralmente, dependendo do plano que você contratar e a empresa que você contratar, ela não tem essa limitação de gigabytes que você pode usar. Não tem. Então, no mês. Então, é claro que a internet banda larga vai embora. E a outra internet, ela vai acabar. Por quê? Porque ela é limitada. Ela é limitada. Então, nessa figura, nessa analogia, nós somos limitados. Deus é ilimitado. Nós somos finitos. Deus é infinito. Isso quer dizer que não podemos entender Deus exaustivamente. Eu vou estudar Deus exaustivamente, eu vou compreender tudo sobre Deus. Impossível. Nós vamos começar, sabe o quê? A delirar. Nós vamos começar a entrar no campo de filosofia. Nós vamos filosofar sobre a pessoa de Deus, nesse sentido.
Porque nós vamos começar a criar situações e teorias que a Bíblia não diz. Então fique com o que a palavra de Deus fala. É por causa de querer buscar novidades que nós estamos vendo um monte de heresias por aí. Salmo 145:3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. A grandeza de Deus está além de qualquer pesquisa ou descoberta. Ele é grande demais para ser plenamente conhecido. Com respeito ao entendimento de Deus, em Salmo 147:5, está escrito: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Como você vai conseguir saber tudo sobre Deus? Ou ter o entendimento completo sobre como Deus pensa? É aqui que as pessoas acabam tendo problemas sérios. Nós pegamos algumas histórias na Bíblia, e aí você vai ver que o modo operante de Deus realizar as coisas é diferente em casos e casos. Aí você quer pegar ali uma forma, por exemplo, para Deus dar vitória a Josué na cidade de Jericó, ele mandou rodear a cidade durante seis dias. Depois ele mandou dar 7 voltas na cidade, no último dia. Certo? As voltas em Jericó, tá? Não vou entrar aqui em contar quantas voltas no total. E aí alguém pega isso e diz assim: não, bom, se Deus operou assim naquele tempo, eu vou fazer a mesma coisa e Deus também vai dar a vitória. Quem foi que disse? Baseado em quê? Aquilo é um texto de uma estratégia daquele momento. Você vai ver que em outros lugares Deus fez de uma outra maneira. Então você não tem como prever como Deus vai operar. Às vezes, para salvar uma pessoa, Deus quer salvar. A sua parte é orar, é testemunhar, é pregar, testemunhar com a vida e pregar também. Mas como ele vai fazer, você não sabe. Eu não sei. Então não adianta você fazer planejamentos, que você vai acabar tendo problemas. Porque você vai querer sempre prever como Deus vai fazer. Vira na mão da vida. Eu pensei. Pensou errado. Eu pensei que o profeta chegaria, colocaria a mão no lugar da lepra e sararia. Não, o profeta chega e fala para ele: vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Aonde tem na Bíblia um outro lugar aonde alguém é mandado mergulhar 7 vezes para ser curado de lepra? Não tem. Então, se você quiser repetir isso, Deus quis operar naquele momento dessa forma. Então, como Deus vai operar, a gente não sabe. Esse é o nosso maior problema. Nós queremos dizer para Deus como Ele tem que fazer. Queremos prever como Ele vai fazer. Se na Bíblia não deixa nenhuma... não mostra ali uma sequência igualzinho, o tempo todo Deus fazendo do mesmo jeito, você acha realmente que Ele vai fazer do jeito que você quer? Do jeito que eu quero? Esse é o nosso maior problema. E a gente acaba ficando frustrado. Porque nós começamos a procurar um meio. Sabe o que você tem que tirar desses relatos bíblicos? Atitudes que Deus espera de nós. Por exemplo, Naamã teve que se humilhar. Então não é questão de mergulhar 7 vezes. De fazer uma campanha de 7 dias. Eu não estou contra a campanha aqui. Eu não estou falando contra a campanha. Mas não é a questão dos 7 dias de campanha, não é essa a questão. Mas é a campanha de como está a disposição do seu coração. A questão de como está a disposição. Como está a disposição do seu coração. O que eu aprendo ali na história de Naamã? Naamã teve que se humilhar. Naamã teve que obedecer. Naamã teve que ouvir um bom conselho dos seus servos. Então essas questões você pode tirar como algo que você deve repetir. Aí sim, por exemplo, no relato da muralha de Jericó, eles tiveram que obedecer o que Deus mandou. Eles tiveram que perseverar naquilo que Deus falou para fazer. Eles não puderam fazer de um jeito diferente. Deus disse que era daquela maneira e tiveram que fazer daquela maneira. Então eles obedeceram na risca. Então pegue isso, tá? Esses princípios que estão dentro da história em si. Mas as pessoas não. Não importa se vai ser com obediência, com desobediência, se eu vou me humilhar ou não vou me humilhar. O que importa é eu fazer 7 vezes e eu vou ter o problema resolvido. Engana-se você. E aí você não tem problema nenhum resolvido. Porque o que Deus espera que você tenha, as atitudes que você deve ter, você não tem. E acha que simplesmente mergulhar 7 vezes, ou dar 7 voltas, ou fazer 7 dias, ou fazer 7 semanas, vai resolver teu problema e o seu coração continua totalmente longe de Deus, o meu também. Deus não vai fazer nada.
Nunca seremos capazes de medir ou de alcançar plenamente o entendimento de Deus. Ele é o grande demais para ser comparado e para ser entendido. De modo semelhante ao pensar no conhecimento que Deus tem de todos os caminhos, Davi diz: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Salmo 139, 6, e também veja o versículo 17 desse salmo. Às vezes você fica parado pensando, olha só como é que nós somos finito, limitado. Como é que Deus sabe o que está no coração de todo ser humano? Olha quantos bilhões de pessoas existem na Terra. E quantos bilhões e bilhões existiram no decorrer de todos os tempos. E aí a gente perde, né? Trilhões e por aí vai. Ou quadrilhões, não tem nem como enumerar. E aí? Aí só de você pensar como é que Deus sabe o que 10 pessoas estão pensando ao mesmo tempo, para você já é uma loucura. Para mim também. Imagine Deus saber tudo que vai acontecer na minha vida, desde o meu nascimento até o meu último dia de vida. Só que ele não sabe isso só de mim, ele sabe de você, ele sabe do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, e de todos que já existiram e dos que vão existir ainda. Eu digo existir e vão existir no sentido de vida física, tá? Porque a existência da alma não tem fim. Não é isso. Só para me explicar aqui, para não ser mal compreendido. E aí? Isso vai além. Então não adianta você querer ficar pensando nisso, você vai ficar doido. Eu vou ficar doido. Maluco. Paulo sugere essa incompreensibilidade de Deus quando diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Temos que nos contentar, sabe com o quê? Com aquilo que Deus se revela aqui, ó. Não temos que ficar inventando moda. Tem um monte de gente, um monte de cristão que não conhece quase nada sobre Deus nas Escrituras, mas quer procurar coisas além do que as Escrituras falam. Não entende nem o ABCD ou o A, E, I, O, U das Escrituras e quer ir em profundidades que estão além da sua compreensão, da minha compreensão. Só para trazer novidades. E isso vai fazendo com que as pessoas vão se perdendo, se distanciando da palavra e criando um novo evangelho, uma nova palavra, onde Deus não tem compromisso nenhum com aquilo. No final de uma longa discussão sobre a história do grande plano de redenção elaborado por Deus, Paulo prorrompe em louvores: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis. Não podem ser ali entendidos. Não tem como. Temos que entender isso. Esses versículos nos permitem levar nosso entendimento da incompreensibilidade de Deus um passo adiante. Por quê? Não somente é verdadeiro que jamais podemos entender Deus plenamente. Veja que em todo tempo nós estamos falando de entender Deus plenamente, no total. É também verdadeiro que nunca podemos entender plenamente qualquer simples coisa a respeito de Deus. Pastor, peraí. Eu não posso entender Deus completamente, exaustivamente? Não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ser humano nenhum. Muito bem. Mas eu também não posso entender completamente coisas simples de Deus. Completamente também não. Por exemplo, vamos lá para você poder entender. Sua grandeza. A gente fala de grandeza. Se você falasse da grandeza de uma casa. Essa casa é enorme. Você teria como dizer, essa casa tem tantos metros quadrados, tem tantos cômodos. Você teria como detalhar ela totalmente. Nós vamos falar da grandeza de Deus. Você tem como detalhar Deus? Não, nem eu. Salmo 145, 3. Seu entendimento. Você tem como detalhar o entendimento de Deus? Nem eu. Eu não consigo detalhar o seu entendimento, imagine o de Deus. Salmo 147, 5. Seu conhecimento. Salmo 139, 6. Você tem como detalhar o conhecimento de Deus? Nem eu. Eu não tenho como detalhar o conhecimento de Deus. Deus conhece muito além de mim. Deus vira para o profeta Samuel e ele pensa: eis que creio que estou diante do ungido do Senhor. Não atente para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Eu não vejo como o homem vê. O Senhor não olha como o homem olha.
O homem olha por fora, o Senhor vê o coração. Eu tenho como entender o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, suas riquezas, sua sabedoria, seus juízos, seus caminhos. Todos eles estão além de nossa capacidade de entender plenamente. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Um exemplo simples. Interessante. A lei de Deus diz no Antigo Testamento que quem cometesse adultério seria morto. Vai entender por que Deus não ordena a morte do rei Davi quando ele adultera e ainda comete um homicídio. Quem matasse tinha que morrer. Quem adulterasse tinha que morrer. Ah, vai explicar. Deus teve outro meio de tratar o pecado de Davi. Ele não deixou o pecado de Davi impune, não. Mas Deus trouxe outro tipo de juízo sobre Davi. Naquele momento, Deus não aplica a condenação da morte. Mas Deus aplica outro tipo de juízo. Ah, mas eu não aceito. Mas quem é que vai contender contra o Senhor? Mas aí foi o Senhor. Não sou eu criando regras dentro das Escrituras. Foi Ele. Ele não deixou de cobrar de Davi. Mas ele faz de uma outra maneira. De um outro jeito. Outra coisa. Deus vai lá e manda Samuel ungir Davi. Rei. No meu entendimento e no seu entendimento, alguém que é separado para alguma coisa deveria começar a exercer naquele mesmo momento. Concorda comigo? Mas não. Davi leva mais de 10 anos para poder assumir a posição de rei. Vai entender por que Deus manda ungir ele e ele não vai logo para o trono. Ele primeiro tem que passar por tudo que ele passou para depois se assentar no trono. Aí você vai ver reis ímpios no tempo de Israel, onde as tribos estavam divididas, reino do norte e reino do sul, aonde se assentaram automaticamente no trono, sem passar por vento nenhum, sem passar por luta nenhuma, sem passar por perseguição nenhuma. Se sentaram no trono e pronto. Às vezes até mataram alguém da família ou quem estava lá no trono e assentaram-se no trono. E ó, parece que ficou tudo certo. Mas Deus tem o seu momento para trazer juízo, ainda que a Bíblia não relate que esse juízo veio no tempo que foi registrado lá a história desse rei, ou de alguém da palavra de Deus. Isso não quer dizer que ele ficou impune. Mas Davi não. Davi passa por todo um processo para chegar até a posição que Deus quer. Quem vai entender os caminhos de Deus? Uns Deus chama e ele caminha e logo depois, com tempo depois, ele assume uma posição. Outros passam anos e mais anos até chegar ao ponto que Deus quer. Deus tem suas formas de trabalhar. Deus tem seus meios. Quem vai contestar isso? Não há como contestar. Assim podemos conhecer alguma coisa a respeito de como o amor de Deus se relaciona com cada atributo de Deus e com cada coisa individual no universo, por toda a eternidade. Mas não poderemos nunca conhecer os atributos de Deus de modo completo ou exaustivo. Daqui a pouco eu vou falar dos atributos. Citamos alguns aqui já. Mas não podemos conhecer de forma completa, exaustiva. Olha, Deus ama. Mas você nunca vai entender o amor de Deus de forma completa. A justiça de Deus de forma completa. A soberania de Deus de forma completa. Nem eu, nem você, nem ninguém. E se o homem se propor a fazer isso, ele vai deixar que o orgulho, a soberba tome conta de si. Essa doutrina da incompreensibilidade de Deus tem aplicação muito positiva para a nossa vida. Por quê? Ela significa que nunca seremos capazes de conhecer demais a respeito de Deus, pois nunca poderemos exaurir as coisas que temos de aprender dele. E, dessa forma, nunca nos cansaremos de ter prazer na descoberta infindável da sua excelência e da grandeza das suas obras. Porque se você não consegue compreender um ser na sua totalidade nunca, então ele é inesgotável. Então tem sempre coisas novas para se aprender com ele. E é por isso que a sua palavra, por ser a palavra dele, é inesgotável. Alabashurianda kalassubinai. Aleluia! Glória a Deus!
Ela é inesgotável, porque é a palavra do Senhor. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você estuda, mais o Senhor te dá uma compreensão. Ilumina a sua mente para você compreender, porque ela é inesgotável. Você vai ver pessoas diferentes pregando sobre o Salmo 23 e cada um pregará uma mensagem. Não vamos perder o sentido do texto, mas eles trarão aplicações diferentes, em contextos diferentes, e você vai olhar e vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra, ela é inesgotável. Agora, eu não estou dizendo que a palavra se renova a cada dia, porque quem se renova a cada dia são as misericórdias do Senhor. A palavra, ela continua para sempre. A palavra é eterna, a palavra é inesgotável. Ela não vai poder ser renovada, porque uma coisa que é renovada é alguma coisa que se vai e precisa de renovação. A palavra não fica antiga, a palavra não fica velha, mas a palavra é inesgotável. Ela é fonte de vida, de transformação, de libertação. Por quê? Porque ela vem do próprio Deus. 2. Não podemos compreender no todo, todavia podemos conhecer Deus verdadeiramente. Como assim? Parece contraditório? Vamos entender. Embora não possamos conhecê-lo exaustivamente, podemos conhecer coisas sobre Deus que correspondem à realidade. De fato, tudo que a Escritura nos diz a respeito de Deus é verdadeiro. Você acredita nisso? Eu acredito. É correto dizer que Deus é amor? Sim, porque a Bíblia diz que Deus é amor em 1 João 4,8 e em outros lugares. Que Deus é luz? 1 João capítulo 1, versículo 5. Não há trevas em Deus. Que Deus é espírito? João 4,24. Deus não é um ser de carne e osso. Quando a Bíblia fala da mão de Deus, dos olhos de Deus, do andar de Deus, é uma linguagem que dentro da teologia chamamos ali para mostrar ao ser humano algumas ações de Deus para dar entendimento. Antropomorfismo, certo? A palavra é essa aqui, ó, antropomorfismo. Como é uma palavra assim um pouco difícil de falar, eu coloquei aqui na tela para você poder ver. Então, é dar a Deus questões, da natureza humana. Mãos, Deus falou, boca, fala, mas Deus é o quê? Espírito. Deus é espírito. Então nós temos que compreender isso. E Deus é justo, também acreditamos nisso. A Bíblia diz, Romanos 3,26. E assim por diante. Dizer isso não implica ou requer que saibamos tudo a respeito de Deus, de seu amor, de sua justiça ou de qualquer outro atributo. Você não precisa saber tudo exaustivamente. A questão é você saber: Deus é amor? Deus é amor. Deus é luz? Deus é luz. Eu posso definir Deus como luz de acordo com as Escrituras? Posso. Mas eu não posso ir além disso. Eu não posso definir Deus como amor além do que as Escrituras mostram. Porque senão eu vou acabar falando o que a palavra de Deus não ensina. E toda vez que você vai estudar as Escrituras, você vai compreendendo e vai entendendo mais sobre Deus. Isso, cada dia mais, você vai se humilhando. Estudar sobre Deus tem que trazer a você e a mim a questão de reconhecermos como nós somos pequenos diante de um Deus tão grande e mesmo assim quer se relacionar conosco e quer trabalhar através da nossa vida. Isso nos leva a humilharmos diante de Deus e a reconhecer a nossa dependência dele. Porque quando você conhece a pessoa de Deus por meio das Escrituras, você diz assim: por que um Deus tão grande assim quer se relacionar comigo? Por que um Deus tão grande assim quer usar a minha vida, já que eu sou tão pequeno? Você ficaria espantado se uma pessoa da alta sociedade, muito conhecida, ou até no meio evangélico bem conhecida, te procurasse? Você se perguntaria: o que está acontecendo? O que essa pessoa quer falar comigo? O que eu fiz? Você ficaria se indagando de várias coisas. Agora imagine você estudar sobre Deus, conhecer a pessoa de Deus de acordo com as Escrituras, aquilo que Ele quer que a gente conheça sobre Ele, Ele deixou aqui. E você dizer assim: meu Deus, sabe por que muita gente não consegue ter um relacionamento direito com Deus?
porque nunca se propôs a conhecê-lo como ele é, da forma que ele se revela. É por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você começa a conhecer a Deus, quando você começa a estudar sobre Deus, ou seja, quando é que eu estudo sobre Deus? Quando eu estudo a palavra. Eu vou querer conhecer a Deus através de quê? Através da palavra. Estudar a palavra. Quando você vê os feitos de Deus através dos homens, você está vendo Deus operando, as características de Deus, como ele age, a forma que ele procede. Você está entendendo? E aí você começa a ver a grandeza de Deus. Deus se manifesta. Todas as vezes Israel pecava, Deus ia lá. Quando Israel se arrependia, Deus perdoava. O amor de Deus para com Israel. Deus não rejeitou Israel como um todo, no todo, para sempre. Permitiu que eles fossem para o cativeiro da Síria, permitiu que eles fossem para o cativeiro babilônico, mas não rejeitou para sempre o seu povo. Isso é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Tá? Dizer isso não implica, como eu já disse, né? Podemos conhecer alguns dos pensamentos de Deus, e mesmo muitos deles, pela Escritura. E quando nós o conhecemos como Davi, achamos que eles são o quê? Preciosos. Salmo 139, 17. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Está sendo edificante para você? Então, divulga o canal no seu grupo de família ou para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para os irmãos da rede social. Divulgue o canal Pastor Mário Luna Oficial. Se está sendo bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de outras pessoas. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, comente o que você está achando desse vídeo, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, se ficou até o final. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo também. Não só divulgue o canal, compartilhe esse vídeo, certo? 4. Os atributos de Deus. Os atributos são propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. Isso é atributos. O termo atributo no âmbito teológico aplicado a Deus é uma referência às suas características ou qualidades essenciais que descrevem quem ele é, o que faz ou o que possui. Então você pode ver através dos atributos quem Deus é, o que ele faz ou o que ele possui, o que ele tem. Atributos divinos são as perfeições do Todo-Poderoso reveladas nas Escrituras e conhecidas em função da relação dele com o homem. Nas suas diversas obras, Deus trabalhando através dos homens, é aquilo que eu falei. São perfeições próprias da essência de Deus. Esses atributos são geralmente classificados em dois grupos principais nos tratados de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? A teologia sistemática é pegar as doutrinas e estudá-las de forma sistemática e dividi-las. Sobre Cristo, cristologia. Sobre Deus, teontologia, que é o que nós estamos estudando hoje. Sobre o Espírito Santo, paracletologia ou pneumatologia. Sobre a igreja, eclesiologia. Sobre a salvação, soteriologia. Sobre as doutrinas das últimos tempos, das últimas coisas, escatologia. E por aí vai, tá? Então a teologia sistemática, você estuda sistematicamente as doutrinas de forma separada para você entender melhor. Tudo que a Bíblia fala, ou de grande parte sobre Cristo, estuda em cristologia. Sobre Deus, teontologia. Sobre a igreja, eclesiologia. E por aí vai. O primeiro reúne todos aqueles atributos exclusivos da divindade ou deidade, como infinitude, imensidão, eternidade, transcendência, etc. Então, são os atributos incomunicáveis. Então, é dividido em dois grupos. Primeiro, os atributos incomunicáveis, só Deus tem. Chamados de atributos naturais, absolutos, ou ainda de imanentes ou intransitivo. Então, ele bota vários nomes para você saber que pode ser que uma hora fala assim, atributos imanentes, é atributo só de Deus. Atributos absolutos, é atributo só de Deus. Atributo intransitivo, é só de Deus. Mas tem um segundo grupo que congrega os atributos que encontram alguma ressonância nos seres humanos, nós, transmitidos ainda que em um grau infinitamente inferior à humanidade, como justiça, bondade, amor, etc. São conhecidos como atributos comunicáveis. Porém, há outros nomes para eles como atributos morais. Então, falou de atributos morais? São os atributos que são comunicáveis. Atributos relativos, comunicáveis. Emanentes, comunicáveis, ou transitivos, comunicáveis. Vamos lá. Atributos incomunicáveis. Perfeição. Só Deus tem. A perfeição como atributo significa que Deus é perfeito de modo absoluto.
Deus é perfeito de forma absoluta, completa, infinito e único. Não se trata de uma mera combinação de perfeição individuais. Alguém pode dizer, isso aí ficou perfeito. Isso aí, mas não é o todo. Agora, Deus não, Deus como um todo. Ele é a origem de todos os atributos, a perfeição. Isso diz respeito a tudo que faz, pensa e determina. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus pensa é perfeito. Tudo que Deus determina é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, 30. Alguém desavisadamente pode achar que o que Deus faz não é certo, não é correto, não aceita. Porque não conhece a pessoa de Deus, porque não estuda sobre a pessoa de Deus e principalmente porque julga Deus dessa forma, porque sequer teve um encontro real com Jesus e recebeu um novo nascimento, tem o Espírito de Deus morando dentro dele. Ou se já é um cristão e por acaso teve um novo nascimento, está querendo se apostatar da fé. Segundo atributo, espiritualidade. Nós não vamos tratar de todos os atributos incomunicáveis, mas vamos falar de algum. Espiritualidade. Esse termo não é a mesma coisa da qualificação espiritual. Espiritualidade é uma coisa, espiritual é outra. Está relacionado com o substantivo espírito. No caso do salvo, relaciona-se ao Espírito Santo. A palavra de Deus afirma, Deus é Espírito. João 4:24. Seu ser, portanto, não se compõe de matéria. Jesus disse que espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24:39. Um espírito é uma substância imaterial, invisível e indestrutível. Deus é imaterial, invisível e indestrutível. Nos tempos bíblicos, a doutrina da espiritualidade de Deus era um mecanismo para combater a prática da idolatria e a adoração da natureza. Por quê? Porque a idolatria se baseava em coisas visíveis, palpáveis. Se Deus é imaterial, Deus é invisível, então não tem como Deus ser uma pedra. Não tem como Deus ser uma árvore. Não tem como Deus ser um ser que foi criado pela mão de um homem. Então, o atributo espiritualidade ajudava a combater a idolatria e a adoração à natureza. Infinitude, outro atributo de Deus que só ele tem. Consiste no fato de que para Deus não há limites no tempo e no espaço. Não há barreira nem limite na natureza do Todo-Poderoso. A sua infinitude é a base dos atributos da eternidade e imensidade. Deus é infinito. Eternidade. Deus é o autor do tempo. Não está sujeito a ele. Existe desde antes dos tempos dos séculos. Ou antes dos tempos eternos, conforme a tradução Almeida atualizada. Isso está muito claro na expressão eu sou o que sou, Êxodo 3:14. Esta passagem fala tanto da autossuficiência como da autoexistência divina. Uma coisa interessante, nós como seres humanos temos tempo, estamos sujeitos a tempos, dias de 24 horas. Para Deus não existe dia de 24 horas. Para Deus não existe o ontem, o hoje e o amanhã. Tudo é uma coisa só. Deus vê desde o meu nascimento até o último dia da minha vida como uma coisa só. Deus vê desde a criação do mundo até o término, a consumação dos séculos de uma forma só. Aí você vai dizer, pastor, como é que eu consigo compreender isso? Não consegue. Você crê, segue em frente. Porque a nossa compreensão é o quê? Limitada. Imutabilidade. Ele é imutável. Nele não há mudança nem sombra de variação. O Senhor não muda a sua natureza, tampouco o seu caráter e os seus atributos, nem em consciência, nem em propósito. Deus não muda, ele é imutável. O seu caráter não muda. Agora, o seu procedimento com as pessoas pode mudar. Opa, então vamos fazer uma distinção aqui. O caráter de Deus muda? Não. Mas o procedimento, a atitude dele pode mudar? Pode. Gênesis 6:6, Jonas 3:3, 10. Mas tudo isso que para nós parece mudança, já está previsto no seu eterno conselho, sua vontade. Então preste atenção. Mesmo quando as escrituras vai mostrar que Deus mudou de disposição, isso não é uma coisa que pega Deus de surpresa. Ele já sabia que aquilo ia acontecer. E que ele faria daquela forma. Para nós que somos seres humanos e que não conhecemos o todo, nós achamos que foi uma mudança. Para Deus, não. Já estava tudo previsto. E aqui eu estou falando de previsto porque ele tem conhecimento daquilo. Essa é a garantia de que Deus jamais mudará de opinião no que diz respeito às suas promessas.
Mas ser imutável não significa imobilidade. Daí a Bíblia registrar o arrependimento de Deus. E para nós isso é muito estranho. Deus se arrepende? Em que sentido? E aí você vai aprender hoje. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15, 11 e 35. Ele se arrepende também de ter feito o homem sobre a terra. Gênesis 6, 6. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Jonas 3, 10. Na verdade, a mudança ocorre primeiro no ser humano. Então, quando se fala que o homem se arrependeu, primeiro há uma mudança no caráter do homem, na forma do homem ser. Então, a metanoia, mudança de entendimento também, tá? Primeiro acontece no ser humano, como vemos em todos os episódios mencionados acima, tá? Em função disso, o Senhor arrepende-se mudando o tratamento, não o caráter dele. O homem é mudado o caráter, Deus não. O caráter dele está intacto. O que muda é o tratamento em relação ao ser humano, conquanto a sua natureza permaneça imutável. Então a natureza de Deus é imutável, não muda. O homem não. O homem, para se arrepender, tem que ter uma mudança total, de dentro para fora. Deus não. Deus muda apenas a atitude. E mesmo essa atitude não é algo novo para Deus. Deus já sabia que mudaria de atitude. Sabe por que é bom estudar os atributos de Deus? Porque aí passagens como a do rei Ezequias, Isaías entra. Veja bem, como é que Deus pode trabalhar? Deus fala para Isaías, vai lá e manda Ezequias colocar a casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. É como se Deus, quando a gente vê a história como um todo, é como se Deus desse só parte da mensagem para Isaías. Só uma parte, primeira parte. Manda dizer. E ele vai aguardar, e ele já sabe qual é a reação de Ezequias, mas nós não sabemos. Isaías também não sabia. E agora Isaías chega lá e fala, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Por isso que é bom você estudar os atributos de Deus, a pessoa de Deus, para você poder compreender algumas passagens da Bíblia. Porque senão você vai achar o seguinte, a oração de Ezequias mudou a vontade de Deus. Siga a linha de raciocínio junto comigo. Vamos ver se mudou a vontade de Deus. Agora, se Deus conhece o futuro, como é que eu vou mudar a vontade de um ser que conhece o futuro? Se Deus é presciente, já vamos chegar lá. Então, siga o raciocínio comigo. Deus manda Isaías ir lá entregar uma mensagem, mas é como se Isaías entregasse só parte. Deus só desse parte da mensagem para Isaías. Só até uma parte. Diz para ele botar a casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Lá vai Ezequias. Lá vai Isaías. Ezequias, põe a casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Quando Isaías está voltando, Ezequias vira o rosto para a parede e fala, Senhor, lembra-te disso, lembra-te daquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vivi de acordo com a tua vontade e tudo. Aí Deus, é como se Deus desse a segunda parte da mensagem. Ou seja, Deus tem uma reação à ação de Ezequias. Vai lá e fala para Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Mais 15 anos de vida. E agora Ezequias ganha 15 anos de vida. Olha que coisa linda! O Deus que conhece o futuro, o Deus que sabia como é que Ezequias ia se comportar, ele agora usa de bondade para com Ezequias, de misericórdia, e atende a oração de Ezequias, porque Ezequias reage da forma que Deus esperava que ele viesse reagir. Ou seja, Ezequias se humilha e pede para Deus que Deus olhe para a causa dele. E agora Deus libera a outra parte da mensagem, dizendo, volta e diz, estou te acrescentando mais 15 anos de vida. Então, no fundo do fundo, não foi Ezequias que mudou a vontade de Deus através da oração. O que aconteceu foi Ezequias se alinhar à vontade de Deus. E através de se alinhar à vontade de Deus, Deus libera uma palavra de vitória. Você recebe mais 15 anos. Não é mudar a vontade de Deus. É igual Ana. Ana não mudou a vontade de Deus. Ana se alinhou à vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Ter um homem para servi-lo como juiz, profeta e sacerdote. No momento que Ana entendeu que o filho que ela iria gerar não seria dela, mas seria do Senhor, e ela entrega esse filho ao Senhor como promessa, se Deus der esse filho para ela, Deus agora libera para que Ana venha engravidar e Ana agora se torna mãe. Por quê? Porque Deus reage de acordo com a ação que o homem teve. E Ana teve uma humilhação, então Deus agora reage de acordo. Então Ana não mudou a vontade de Deus, Ana se alinhou à vontade de Deus. Ezequias não mudou a vontade de Deus, Ezequias se alinhou à vontade de Deus. Deus espera que eu
e que você se alinhe à vontade dele para que as promessas dele se cumpram na minha e na sua vida. Onipresença e imensidade. A diferença entre onipresença e imensidade? Há diferença? Vamos ver se tem. A diferença, de fato, entre os atributos em análise pode ser resumida da seguinte forma. A imensidade de Deus fala de sua essência imensa, que não tem limite, enchendo todo o universo. Ser infinito é uma coisa, né? Não tem fim. Agora, imensidade, Deus enche todo o universo, mas isso não quer dizer que Deus é o universo. Em relação ao espaço, já a onipresença diz respeito à presença do Todo-Poderoso em relação às criaturas. Deus conhece tudo que é feito pelas suas criaturas. Deus vê tudo que está sendo feito. Isaías 57:15, Salmo 33, 13 e 14, Provérbios 15, 3. Onisciência. A palavra de ciência é a junção de duas palavras latinas. Oni, tudo. Ciência, conhecimento. Onisciência, portanto, significa saber tudo. Assim é Deus, uma pessoa que sabe absolutamente tudo. Nada lhe é oculto, Deus sabe tudo. O conhecimento humano é gradual e cumulativo. Gradual e cumulativo. Vai acumulando conhecimento. E por mais que cresça, é limitado. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios 8:2. Sem contar que está sujeito aos acidentes do esquecimento, quando não exercitado pela memória. Se você não exercitar a memória, você vai esquecer de coisas que você aprendeu. O conhecimento de Deus é pleno e permanente, não está sujeito a fator de risco algum. Deus não perde o seu conhecimento. Então isso aqui é lindo, Deus é onisciente. Presciência, Deus conhece o fim desde o princípio. Quando você conhece que Deus é presciente, estuda que Deus é presciente, não tem como, você vai entender assim, ué, mas como é que Deus pode se arrepender se ele já sabe o que vai acontecer lá na frente? Eu posso mudar de opinião porque eu não sabia que ia aquilo acontecer e mediante o acontecimento eu mudo de atitude. Mas Deus não. Deus sabe o que vai acontecer. Então, na verdade, Deus ali, ele não muda o caráter, como o homem tem que mudar o caráter. O caráter dele tem que ser mudado, transformado. Deus muda, Deus tem uma nova atitude, mas essa nova atitude, ele já sabia que ele teria essa nova atitude. Nós não sabíamos, mas Deus já sabia que faria o que fez. Porque Deus é Deus, ele é o quê? Presciente. Ele está presente na eternidade. Isso envolve a presciência, conhecimento antecipado na ótica humana, pois o Senhor não está limitado ao tempo. Deus, na sua presciência, não interfere na liberdade humana. Isso aqui é importante. Ou seja, no livre-arbítrio. Alguns afirmam que nós defendemos que a questão de salvação, né, Deus escolhe através da sua presciência. Pode até ter alguém aí no meio pentecostal que ensine isso, mas na sua categoria geral, nós não ensinamos isso. Então, nesse caso, quem diz isso sobre nós está extremamente equivocado. Eu já vi vídeo de dizerem que nós afirmamos que Deus escolhe segundo a sua presciência. Já que Deus conhece de antemão, ele escolhe para a salvação de acordo com a sua presciência. Nós não dissemos nunca isso. Se tem alguém que diz, é uma minoria, porque os pentecostais, de forma geral, não diz isso. Nós entendemos que a presciência de Deus não tem nada a ver com a escolha. Nós entendemos que ele sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, mas isso não implica em escolha. Deus, na sua presciência, não interfere na liberdade humana, ou seja, no livre-arbítrio. Ele sabe de antemão todos os acontecimentos futuros sem interferir diretamente na decisão de cada pessoa. Deus sabe que uma pessoa vai aceitar e vai até o final. Deus sabe que outras não vão aceitar e não vão ir. E alguém talvez pergunte assim, pastor, e por que Deus sabe que a pessoa não vai aceitar e não faz nada? Porque a decisão é sua e é minha. Quem tem que decidir se quer salvação ou não quer, somos nós. Deus oferece. Agora, quem recebe somos nós, se quisermos ou não. Além de saber tudo sobre os seres humanos, somente ele conhece o coração deles. Tem várias referências bíblicas aqui. Apesar da teologia calvinista defender que o plano de Deus é incondicional, não havendo livre-arbítrio, pois ele é soberano, discordamos disso pelos simples fatos que o livre-arbítrio não invalida a soberania de Deus. Porque eles falam de uma graça irresistível. Quem Deus chamou para a salvação não tem como resistir. Vai vir de qualquer maneira. Nós não vemos dessa forma. Nós entendemos que o ser humano, através do contato com a palavra, nós entendemos a graça preveniente, não a graça, irresistível. Preveniente é o quê? O homem
ouve a palavra de Deus, alguém está pregando a palavra de Deus, e através dele ter contato com a palavra de Deus, naquele momento, através da graça preveniente, o ser humano pode dizer sim ao convite da salvação. Que não, ele sempre diria, mas ele pode dizer sim, mas está nele poder dizer sim ou não por causa da graça preveniente. Agora eles não, eles defendem uma graça irresistível. Através da graça irresistível, o ser humano não tem como resistir e ele vai ter que vir de qualquer maneira. Nós não acreditamos dessa forma. Mas não estamos aqui para discutir sobre isso, tá bom? Ele, por sua vontade, deu direito ao homem de escolher o caminho em que ele deseja seguir, mesmo tendo a presciência de qual será a escolha de cada ser humano. Então Deus, apesar de saber se eu vou aceitar ou não vou aceitar, ele não arranca a minha liberdade de aceitar ou de rejeitar. Ele não arranca. Enquanto a onisciência inclui o conhecimento amplo sobre todas as coisas no universo, a presciência inclui o conhecimento antecipado. A onisciência, conhecimento amplo. Presciência, conhecimento antecipado de tudo o que ainda vai acontecer. Onipotência. O atributo em foco diz respeito ao poder irresistível de Deus, que age conforme a sua vontade, pelo qual ele trouxe o universo à existência. Deus tem todo o poder. Por sua vontade, pelo poder de sua palavra. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. 2. Agora vamos falar dos atributos comunicáveis. Tudo aí foi atributos incomunicáveis. Nada do que falamos até agora o homem tem. Tudo é só Deus. Agora comunicáveis. Santidade. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. Deus é santo no total. No entanto, está escrito, santo sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se Deus é o nosso Deus, ele exige de nós santidade. Esta passagem citada no Novo Testamento, que está em 1 Pedro 1,16, enfatiza que o Senhor exige santidade de seu povo porque ele é santo. Santidade significa afastar-se de tudo que é pecaminoso. Agora, para exigir santidade de nós, o próprio Deus Todo-Poderoso, o que ele faz? Ele, por sua vez, nos deu a oportunidade de aceitar Jesus Cristo, e é através da morte de Jesus Cristo, através de aceitarmos Jesus, que nós podemos ter uma vida de santificação. Se não for através do sacrifício de Jesus, ninguém pode ter uma vida de santificação. Pode até cultivar alguns hábitos de deixar de fazer isso, aquilo, mas se isso não for feito em Cristo, não tem nenhuma validade, porque Deus não salva ninguém por obras. Verdade e fidelidade. Não é a mesma coisa? Não. Verdade é um atributo relacionado com a fidelidade de Deus. Relacionado, mas não é a mesma coisa. Ela diz respeito à sua veracidade. Verdade tem a ver com veracidade. É verídico. É algo próprio da natureza divina. Já a fidelidade, do latim fidelitas, é a garantia do cumprimento das promessas dele. Deus é consistente e constante em suas promessas e em sua graça. Então, verdade é veracidade. Ele fala e é verdade. Fidelidade, ele fala e ele cumpre. Uma coisa está ligada na outra. O Deus que falou é o Deus que cumpre. Mas verdade é real que ele está falando. Fidelidade é a garantia do cumprimento daquilo que ele falou. É, pois, um atributo relacionado com a imutabilidade de Deus. Então, uma coisa está ligada na outra. Mas uma coisa não desfaz da outra. Tem gente que fala assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é santo. Deus não deixa de ser amor, Deus não deixa de ser santo um pouco para ser só amor. Deus não deixa de ser justo um pouco para ser só amor. Não, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é imutável, tudo equilibradamente, sem perder o equilíbrio. Por isso ele é Deus. Eu não consigo compreender isso, nem eu, porque ele é Deus. Nós recebemos isso pela fé. Compreendemos isso pela fé, porque vai além da nossa imaginação. Verdade e fidelidade não são diferentes nomes de um mesmo atributo. Embora inseparáveis, são distintos, pois não pode haver fidelidade sem verdade. E não pode haver verdade sem fidelidade. Amor. Então Deus espera de nós verdade e fidelidade. O crente tem que andar na verdade. E o crente tem que ser fiel. O fruto do Espírito, fé, ali, no fruto do Espírito, fala de fidelidade. Deus quer que sejamos fiéis também. Tá? Amor. Este atributo é o tema central das Escrituras, demonstrado de forma suprema em Jesus Cristo.
É o tema central. Amor. Tá? Jesus é o personagem central e o amor de Deus o tema central. A palavra de Deus afirma expressamente, Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. Tem gente que fica assim, horrorizado. Diz assim, como é que Deus pode ser amor e deixar tudo isso acontecer aí pelo mundo? Ou deixar acontecer o que está acontecendo comigo? Ei, nós colhemos consequência dos nossos próprios atos. Deus não nos impede de fazer aquilo que a gente quer fazer. Se você quer andar por um caminho errado, você vai ter... Ah, mas e essas coisas que vão acontecendo que vai além daquilo que o homem cria? Isso tudo são distúrbios, distorções por causa do pecado que entrou na humanidade. Por meio da humanidade, entrou na humanidade por meio de Adão. O pecado de Adão e de Eva. E trouxe consequências para a natureza. Agora, não é porque Deus é amor que ele vai aprovar nossa má conduta. Amar não é aprovação de conduta. Guarde sempre isso. Deus criou o homem com capacidade para amar. E hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amor é uma decisão. Eu decido se quero ou não amar. Deus espera que você ame. É, pois, sua vontade que nos amemos uns aos outros. É o segundo grande mandamento que Jesus declarou e que vem desde a lei de Moisés. Se Deus manda amar um ao outro, não pode ser sentimento. Você controla sentimento? Amor é uma decisão, vai muito além de um sentimento. Você decide amar ou não amar. Deus diz que vocês amem uns aos outros como a si mesmo. E depois ele diz que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus dizendo. Bondade. A bondade de Deus é um dos seus atributos morais. Deus é bom em si mesmo e para as suas criaturas. É a perfeição dele que o leva a tratá-los com benevolência. Essa bondade é para com todos. O Senhor é bom para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Aí vou eu e quero ser bom só para com uns. Bem bondoso só para com alguns. Para aqueles que eu gosto. Para aqueles que eu escolho. Errado. Deus não faz acepção de pessoa. Por que eu vou fazer acepção de pessoas? Se eu fizer isso, eu não estou me parecendo com Deus. Com Cristo Jesus. Misericórdia, graça e longanimidade. 3 atributos. Vamos lá? Esses 3 atributos são correlatos. O que é isso? Porém distinto entre si. Estão correlacionados um com o outro. Manifestam a bondade de Deus, esses 3 atributos. Misericórdia, graça e longanimidade. Então uma coisa está linkada na outra. Misericórdia, graça e longanimidade está linkado em bondade. Misericórdia é o termo teológico para compaixão. É você sentir compaixão do estado do outro. Estou gravando esse vídeo aqui, tá? No dia 28 de julho de 2022, e ele vai ao ar no meu canal no dia 30 de julho de 2022. Nesse dia 28 de julho de 2022, a minha esposa relatou que ela esteve numa agência bancária, e nessa agência bancária ela presenciou uma situação de um senhor, certo? Que estava ali sentado, avisaram para ele que queriam falar com ele lá na porta do banco, e ele tentou se levantar e ele não conseguia. Ele tentou se apoiar de um jeito, não conseguiu, tentou se apoiar de outro, não conseguiu. E por fim, uma senhora toma a iniciativa com vários homens lá sentados, né? Hoje as pessoas vão para os lugares, ficam nos seus celulares e não se importa. Às vezes está dentro do ônibus, entra alguém idoso, não se importa, está lá sentado em cadeira que não era para estar sentado. E aí uma senhora levanta, tenta o ajudar para levantar, ele não consegue. Aí a minha esposa vai do outro lado, uma segura de um lado, outra do outro, e ele consegue se levantar. E o que nós vemos aqui? Falta de quê? De compaixão. Falta de empatia. E a compaixão exige empatia. Está faltando no ser humano. Cada dia que passa está havendo menos empatia, menos compaixão. Tá? Trata-se da disposição de Deus para socorrer os oprimidos e perdoar os culpados. Essa questão aí da misericórdia. A graça é o favor imerecido de Deus para com o pecador. É a bondade para quem apenas merece o quê? Castigo. Favor imerecido. Mereci o quê? Castigo. Eu mereci a condenação eterna por causa do pecado. Mas Deus, através da sua graça, me permitiu receber salvação. Já a longanimidade é a demonstração de paciência. É ser lento para irar-se. É retardar a ira. Quando se fala de longanimidade, eu gosto sempre de mostrar uma ilustração. Tá vendo esse elástico? Paciência seria isso. Agora, a longanimidade é a paciência estendida. Ou seja, é tempo que se dá. Agora, a longanimidade de Deus tem o seu limite. Não estou aqui defendendo que você... Ah, não, tá bem, paciência tem limite. Não, Deus manda a gente ser paciente.
Mas o que eu quero dizer é que você não pode trazer juízo sobre ninguém, mas Deus pode. Então, há um momento que cessa a longanimidade, né? Ele dá tempo para a pessoa se arrepender, e já que ela não se arrepende, eu não vou arrebentar o elástico, mas se eu arrebentasse o elástico, eu ia mostrar que aí chegaria a ira de Deus, nesse caso, né? No momento que o elástico arrebentar, simbolicamente, agora chega o momento da ira. Tanto é que é ser lento para irar-se, retardar a ira. Deus vai dando tempo, até que chega o momento que ele vai trazer juízo. Justiça. A justiça ou retidão, como atributo divino, pode ser definida como conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual. Então Deus é justo por quê? Porque ele vive em conformidade com a lei moral e espiritual dele. Todos os atos de Deus são corretos, mas os seus servos também são exortados a buscarem justiça. E como é que você busca justiça? Através de você se conformar à lei moral de Deus. Aquilo que ele ensina na palavra dele, você passar ao quê? Praticar. Você vai estar andando em justiça. Eu também. Sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento ou inteligência. Trata-se da capacidade mental para entender todas as coisas, um aspecto particular da onisciência de Deus. Então a sabedoria está ligada à onisciência de Deus. A ressonância desse atributo nas criaturas inteligentes. Que atributo? Sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria. É nele que devemos buscá-la, pois a sua palavra dá sabedoria aos simples. Você tem vários textos aí. Se você estuda a palavra de Deus, Deus pode te dar sabedoria para você lidar no dia a dia. O que é sabedoria? É olhar a vida e praticar, ter atitudes conforme o olhar de Deus. Ou seja, é ver o mundo na ótica de Deus. Agir de acordo com aquilo que Deus espera que eu e você venhamos agir. Mas para ter sabedoria eu tenho que estudar a palavra, para conhecer a vontade de Deus, para que isso seja aplicado no meu dia a dia. Nomes de Deus. Estamos chegando aí ao término, caminhando para o término. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal. Como nós, é uma identificação. Meu nome, Mário Luna, né? Nome e sobrenome, Mário Luna, tá? Não, vai muito mais. Inerentes à sua natureza, eles revelam as suas obras e seus atributos. Então, os nomes de Deus revelam obras e atributos. Elohim. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus o céu e a terra. É usado para expressar o conceito universal de deidade. Essa passagem apresenta os primeiros vislumbres da Trindade. Tá? El é usado para identificar o Deus de Israel. Números 23, 8. Não se sabe com certeza se a palavra El vem do verbo ou ser forte ou do verbo ser, preeminente, mas idêntica à raiz. Então, El. Aí tem a combinação, El Elyon. O nome Elion é traduzido em nossas versões por Altíssimo. El Elyon, Deus Altíssimo. Designa Deus como alto e excelente, o Deus glorioso. El Shaddai. Abraão adorava o Deus El Shaddai. Deus todo. O que é El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Tá? O Todo-Poderoso. E Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, era adorador do El Elyon. O que é El Elyon? Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, Deus Altíssimo. Abraão, Deus Todo-Poderoso. Quando ambos se encontraram, descobriram que adoravam o mesmo Deus, conhecido por eles por nomes diferentes. Um conhecia Deus como El Elyon. Outro conhecia Deus como Todo-Poderoso. Um conhecia Deus como Deus Altíssimo, outro conhecia como Deus Todo-Poderoso. Adonai significa meu Senhor, o soberano a quem tudo está sujeito e com quem o ser humano se relaciona como servo. Imagine você se relacionar com o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Adonai. Coisa linda. Lembra quando o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Altíssimo ali, Deus Altíssimo, entendeu? E Onipotente, todo-poderoso, tem todo poder, tá? Nós temos aí vários nomes compostos de Deus também. E aí nos nomes compostos nós temos aí Jeová Makadesh, Senhor Santo, Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu, tá bom? Senhor Justiça Nossa, Jeová Jirê, o Senhor proverá, Jeová Shammah, o Senhor está aqui, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, Jeová Roi, né? O Senhor é meu pastor, Jeová Olam, Deus eterno, Jeová Gibô,
Deus poderoso. Então nós temos aí nomes compostos de Deus. E para finalizar, a Trindade, nesse caso, nós vamos finalizar aqui mostrando o seguinte. A doutrina da Trindade é uma das mais difíceis de ser explicada, tá? Porque foge à nossa compreensão. Embora esta palavra não apareça na Bíblia, Deus se revela na sua palavra em 3 formas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, há um só Deus. Deuteronômio 6,4, nós já lemos durante o estudo aqui. A Trindade pode ser definida como a união de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só divindade, um único Deus, essência. Tais pessoas, embora distintas, são iguais, eternas e da mesma substância. Ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas. A Bíblia declara que o Pai é Deus, referências bíblicas estão aí. O Filho é Deus, referências bíblicas estão aí. E o Espírito Santo é Deus, referências bíblicas estão aí. Não há motivo para ficarmos confusos. Um dia, na eternidade, com Cristo, compreenderemos tudo sobre a natureza de Deus. Ou seja, nós não temos a compreensão total da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um Deus. Não compreendemos total, mas cremos. Em João 3,2 lemos: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então teremos uma compreensão melhor, mas não teremos uma compreensão infinita, porque Deus é Deus e nós não somos Deus. Você gostou do conteúdo do vídeo de hoje? A aula de hoje? Então, divulgue o canal. Não deixe de divulgar o canal no grupo da sua família ou entre os seus familiares, os irmãos em Cristo da sua igreja, os irmãos das redes sociais. Divulgue. Compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente de que lugar você está assistindo, o que você achou da aula de hoje. Se ficou até o final, deixe o seu like. E se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Vamos concluir? Chegamos ao final dessa lição e na próxima lição continuaremos estudando sobre as bases da fé com a lição 5, onde falaremos sobre o tema o que você precisa saber sobre a oração. Aguardo você na próxima lição, não deixe de assistir. E essa lição aqui, o que você precisa saber sobre a oração. E já que vamos falar de oração na próxima lição, vamos orar agora para que o Senhor possa nos ajudar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela rica oportunidade de estudarmos um pouco sobre a Tua pessoa, o seu caráter, os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Te louvamos, ó Deus, pela Tua grandeza. Aprendemos mais sobre Ti nesta lição de hoje. Nós te louvamos por quê? Porque o Senhor, sendo um Deus grande, poderoso, santo, eterno, imutável, Senhor querido, presciente, onisciente, onipotente, onipresente, mesmo assim, Pai querido, Pai amado, desejou se relacionar conosco, um ser infinito, ser finito, limitado, pecador arrependido, Pai querido, através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós te louvamos, que a cada dia que possamos, Senhor, te conhecer e prosseguir e te conhecer por meio da Tua palavra, e que isso produza em nós, Pai querido, humildade, que nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos olhar para nós e ver o Teu grande amor, como somos dependentes de Ti, que isso nos incentive, Senhor, a cada dia a não olhar o nosso próximo com olhar de soberba, olhar, Senhor querido, de altivez, mas sim um olhar, Senhor querido, de amor, de bondade, de compaixão, como o Senhor mostra a Tua compaixão, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nós te louvamos e já te agradecemos. Aplica as verdades ensinadas aos nossos corações, em nome de Jesus. Você aprendeu para poder praticar e também para poder falar desse grande amor. Estou deixando aqui para você recomendações de vídeo. Não deixe de assistir, não deixe de divulgar o canal e até a próxima oportunidade. Estaremos mais uma vez aqui no programa Teologia e a Vida Cristã, nesse caso, Bases da Fé, série Discipulado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.